Boa noite, meus amigos, sejam todos bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior. Mais uma live, hoje dia 1º de fevereiro de 2023, novo ano se iniciando e nós mais uma vez aqui fazendo as nossas lives, fazendo o nosso atendimento presencial aos nossos amigos que aqui vêm e vamos com muito amor, com muito carinho, com esse clima gostoso, que agora caiu uma bela chuva aqui e refrescou todo o nosso ambiente, e aí nós vamos poder fazer a nossa prece, a nossa abertura e depois ouvir a palestra que a professora Lúcia vai nos brindar na noite de hoje, para que a gente possa então falar sobre Jesus, falar sobre o amor. A palestra de hoje são vasos de barro, né? Então, muita coisa para falar, né? Então nós vamos fazer a nossa prece, gente. Então, para começar, peço a vocês que deixem suas preocupações do lado de fora da casa. Que dentro da casa nós vamos trazer o amor, o carinho, a boa vontade, o bom pensamento, a boa concentração, para que a gente possa aproveitar tudo que as correntes médicas já deixaram aqui para nós, desde as primeiras horas da manhã. Essa casa já foi preparada com as bênçãos dos nossos amigos Bezerra de Menezes, Dr. Alberto Seabra, Corrente Azul e todas as demais correntes que em nome de Jesus nesta casa trabalham. E nós aqui estamos com muito amor, com muito carinho, pedindo a Ti, Jesus, abençoa-nos nesta noite, protege-nos, ilumina a nossa casa, permita aos Seus mensageiros celestiais que estejam aqui conosco a nos iluminar, a nos abençoar. Que as correntes médicas possam trabalhar em cada um de nós, atendendo às nossas necessidades, quer sejam elas físicas, espirituais, emocionais, para que nós possamos sair daqui muito melhor do que quando aqui chegamos. Sempre com as bênçãos do nosso Mestre Jesus, sempre com a proteção de todas as correntes do plano maior da espiritualidade. E aqui vamos nós, mais uma vez, contando com a força dos nossos guias espirituais que se juntam a essas correntes, utilizando-se das nossas energias ectoplasmáticas e fluido vital para atender às necessidades de todos que esta casa nos ocupa. Então, abençoa-nos, Jesus, protege-nos e abençoa-nos agora e sempre. Que assim seja. Obrigado. Oi? Alô? Olá, gente, muito boa noite. Nossa primeira palestra, basicamente, né? Que eu estou fazendo aqui na casa neste ano, né? E viemos falar de um tema assim bastante interessante. É um tema que vai repercutir um pouco ou refletir algumas crenças que a gente tem ou qual que é o nosso papel hoje por aqui, né? Como foi apresentado o tema vaso de barro, né? O que quer dizer isso? Basicamente vem de encontro ao fato de o que tem dentro desse vaso. Quando a gente resolveu voltar, ou compulsoriamente tivemos que voltar, o que nós trouxemos como experiências? E o que a gente faz com essas experiências? Naturalmente, cada um de nós vem com uma missão, com uma proposta, com uma série de aprendizados, mas naturalmente nem todos esses aprendizados a gente consegue desenvolver. O mais importante é, por que a gente vem com aquelas pessoas com as quais a gente vem e por que a gente vem com determinados dons? Quando a gente está falando dom, a gente não está falando que um é melhor ou pior que ninguém, ou que alguém é mais inteligente ou menos inteligente. A gente naturalmente, quando esteve em outros momentos, em outras encarnações, aprendemos, esperemos que tenhamos aprendido, algumas coisas das quais agora parece que eles vêm na forma de dom. E todos nós temos a possibilidade de aprendermos sobre qualquer coisa. Se a gente vem sabendo um pouco mais sobre alguma coisa, e a gente encontra pessoas que sabem um pouco menos do que nós sobre essas mesmas coisas, por que será que a gente se encontra? Não seria efetivamente para
podemos fazer essa troca. Então, quando a gente pensa um pouco nas parábolas de Jesus, que se fala que a gente não dá o peixe, a gente ensina a pescar. Isso é o quê? Que dar as coisas prontas para as pessoas, muitas vezes, impede elas de aprenderem com a sua construção, com o seu aprendizado, porque o aprendizado, ele é individual. E nós naturalmente achamos que quando a gente sabe de alguma coisa, a gente já deve passar para a pessoa a experiência pronta. Ninguém vivencia a experiência para ninguém. A experiência é muito individual. E quando a gente aprende as coisas e sofremos com as coisas, nós naturalmente fazemos o quê? A gente aconselha o outro a não fazer a mesma coisa que a gente fez. Mas isso, gente, na verdade não dá muito certo. Porque cada um precisa passar pela sua experiência. Cada um precisa construir a sua inteligência pessoal. Porque a inteligência não é uma coisa dada a poucos. Ser inteligente, na verdade, é construir algumas coisas que a gente vai aprendendo. Então, a gente naturalmente pode vir com muitas coisas construídas, e aí a gente pensa em várias coisas que a gente pode fazer. Tem gente que tem mais habilidade para ouvir as pessoas. Tem gente que tem mais habilidade para falar. Tem gente que tem habilidade com as mãos. Tem gente que tem habilidade para fazer prédios. Tem gente que tem habilidade para mexer com os tijolos. Tem gente que tem habilidade para cozinhar. Tem gente que tem habilidade para costurar. E tem gente que tem habilidade para ter caridade. Que é aquilo que a gente veio fazer. Fazer a caridade ou ser uma pessoa caridosa naturalmente significa o quê? Basicamente a gente entender a língua dos homens, a língua de Deus, a língua de Jesus, quer dizer, é entender que palavras estão chegando a nós. Quando a gente fala um pouco nas parábolas, e sempre a gente lê muito a respeito de por que essas parábolas elas vêm dessa forma que a gente não consegue entender. Por que é uma parábola? Porque é uma história que ela vem contada de um jeito que muitos de nós não conseguimos compreender. Porque a gente vai compreender quando for o momento certo de compreender. A gente não tem como entender as coisas antes que estejamos prontos para esse aprendizado. Quantas vezes a gente não pensa assim, nossa, se eu tivesse a experiência de hoje, né, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, será que eu teria feito as mesmas coisas? O nosso dom qual é? Entender que cada fase é uma fase. E com cada fase que a gente vai passar, a gente vai compreender... Pode continuar, pode continuar. Com cada fase que a gente vai estar passando, a gente vai compreender o que efetivamente nós precisamos aprender. Não adianta eu ensinar para uma pessoa, por exemplo, a pescar, e aí voltando um pouco para essa parábola, se a pessoa não quer pescar, ou se ela não gosta de peixe, ou se ela não tem paciência, ou se ela não tem a vontade de estar aprendendo sobre aquilo. Então, muitas vezes a gente acha que a gente deve ensinar as coisas para as pessoas, voltando para essa história. E aí, será que as pessoas estão prontas para receber? Será que elas precisam ouvir o que a gente quer ensinar? Será que quem tem que ouvir, na verdade, não somos nós mesmos que estamos falando? A gente aprende muito aqui também, né? Que quando a gente fala muito sobre uma coisa, na verdade, somos nós que temos que ouvir, né? Somos nós que temos que refletir sobre aquilo que nós estamos falando, porque isso vem de dentro da gente. E a gente sempre fala também o quê? A boca fala do que o coração está cheio. Então, as pessoas vão estar verbalizando e vão trocando experiência daquilo que elas têm de melhor. Também, o que adiantaria, gente, a gente ter habilidades, a gente ter esses dons, a gente ter essas possibilidades se a gente não passasse para os outros? O que adianta eu ter um dom só para mim? O que adianta aprender e saber fazer coisas se eu não botar para frente essa informação? O que adianta eu ter experiências e não poder falar sobre elas? E, por fim, que adianta a gente não pensar que essas experiências, elas podem servir se o nosso exemplo for daquilo que a gente está falando. Não adianta a gente falar muito e não agir. A gente acaba sendo exemplo, principalmente para os filhos, né? Das pessoas que convivem com a gente. A gente vem aqui no centro, a gente escuta palestra, a gente toma passe, a gente faz as leituras que tem que fazer. Mas se a gente não aplica na nossa vida diária, alguém que vai perguntar sobre o que a gente aprende lá no centro, a gente vai tentar falar o que a gente ouviu, leu, mas a gente não está praticando. Então, o que adianta a gente ter os dons e não praticar? O que adianta a gente ler, ouvir e tentar mudar alguma coisa se a gente não puder ser o exemplo daquilo que a gente é? Ah, mas é difícil ser exemplo para as coisas. É verdade. É muito difícil a gente exercitar
fora do centro aquilo que a gente aprende aqui. É tão fácil ser espírita aqui dentro, né? É tão fácil a gente vir aqui, fazer a prece, vibrar aqui. Esse é o nosso propósito mesmo. A gente vir aqui e fazer as coisas acontecerem de uma forma melhor. E quando a gente chega lá fora, parece que a gente esqueceu tudo que a gente aprendeu aqui. E aí o mais importante é o quê? Nós estamos aprendendo mesmo. Se cada vez que a gente lembrar pelo menos de alguma coisa que a gente ouviu ou recebeu aqui um pouquinho, a gente já está usando desse aprendizado um pouco melhor. Então as experiências, gente, elas servem não só para a gente poder aprender sobre o que a gente veio fazer aqui, mas também para poder mostrar para as pessoas poderem receber deste nosso aprendizado. Se cada dia, e vocês veem que a gente sempre fala sobre isso, eu principalmente, né, na reforma íntima, se cada vez que eu praticar o processo da reforma íntima, o que é esse negócio, reforma íntima? Né? Nem todo mundo já ouviu falar, nem todo mundo sabe o que é. Mas a reforma íntima, o que é? A gente pegar todas as nossas coisas e a gente começar a mudar algumas coisas que não são muito legais. Que coisas essas? Só você pode saber. A gente não tem como apontar para cada um, porque nós não temos essa informação. Cada ser humano é um ser humano, cada um tem aprendizado. Dentro da nossa caminhada, tanto no plano espiritual como aqui, cada um tem uma forma de andar. E dentro desse processo, o que é que a gente pode demonstrar? E quando a gente pratica a reforma íntima, pelo menos a gente está tentando melhorar um pouco, mesmo que dure só 5 minutos do primeiro momento do dia. Por que isso que acontece? A gente levanta cheio de propósitos, a gente faz as nossas preces, nossas orações, se propõe a ter um dia legal e daqui a 10 minutos a gente está brigando lá na rua com o carro que passou no pé da gente. Quer dizer, no que a gente aplicou, né? Ou então a gente levantou cheio de bons propósitos da cama, né, dona Aurora? Levantou cheio de bons propósitos da cama e com a primeira pessoa que a gente encontra que é alguém da nossa casa, a gente já está discutindo por alguma razão, né? Então, o que a gente precisa de importante? Quer dizer, qual é esse conteúdo? O que é isso que está dentro da gente? E o que é isso que cada um de nós pode pôr para o mundo? O nosso melhor. O que é esse nosso melhor? E aí cada um vai fazer esse aprendizado a partir do quê? De leituras, de preces, de informações às quais a gente fica atento. Então, naturalmente, quando a gente convive com pessoas, de forma geral, a gente quer trazer o nosso melhor para as pessoas. A gente quer levar para elas aquilo que a gente aprendeu e que foi legal. Quantas vezes a gente vê alguém passando por uma situação e fala assim, olha, quando eu passei por isso que você estava passando, eu fiz desta forma. E dessa forma foi bom para mim. É muito diferente de você dizer, olha, essa é a melhor coisa que aconteceu para mim e você precisa fazer assim. Olha a diferença entre você dizer que o outro tem que fazer o que você está falando ou você contar da sua experiência, daquilo que você aprendeu ou não aprendeu, porque nós estamos aqui, nós somos humanos e estamos aprendendo mesmo. Então, o que eu aprendi ou o que não aprendi e que eu posso te contar a minha experiência para saber se ela foi interessante para você ou não. Se ela não for, você vai precisar procurar a sua. Então, cada um de nós, gente, nós somos um recipiente com muitas informações, com muitos aprendizados. Só que só cada um de nós individualmente sabe o que fazer ou não fazer com esse aprendizado. Se a gente não parar para olhar um pouco sobre essa nossa história, como é que eu vou poder falar sobre ela? Como é que eu vou poder usar da parábola? E voltando agora para a parábola, que era isso que eu queria estar falando um pouco. Quer dizer, essa parábola ela vai dizer para cada um de nós uma coisa diferente. E se a gente discutir num grupo a mesma parábola, cada um vai ter uma vivência sobre ela. Cada um vai ter uma visão. Agora, uma visão dessa história, né? Um aprendizado sobre essa história. Como também pode não aprender nada sobre ela. Assim como também a gente pode pensar na lição única da nossa vida, que é a caridade, de novo falando sobre ela. O que é a caridade, gente? É o pensamento, o sentimento, a ação e a emoção que está relacionado ao entendimento. Caridade não é só dar uma cesta básica, não é só dar dinheiro, não é só acolher alguém, não é só estar com alguém. Caridade é compreender que cada um está dando uma necessidade que é diferente da nossa. Caridade é não julgar. Caridade é não entender que o outro tem que ser como eu acho que ele tem que ser. E aí esse vaso de barro que a gente começou falando aqui é exatamente isso. O que é que eu tenho a ser moldado? O que é que eu tenho de experiências? E o que é que eu vou fazer com essas experiências? Então,
Cada um de nós aqui nesse momento está pensando em várias coisas da nossa história, várias reflexões, algumas coisas boas, outras ruins, e como a gente pode aplicar essa caridade para com a gente. Como é que a gente muitas vezes pode entender que o que a gente está passando faz parte do nosso aprendizado e que esse é o melhor que pode acontecer agora. Não tinha como ser de outro jeito, porque a gente fala assim, por que isso está acontecendo comigo, né? Ou então, o que eu mereci para acontecer isso? Gente, não tem aqui a questão de merecimento ou não. Tem o que eu preciso aprender. Que eu, em algum momento da minha desencarnação e reencarnação, me propus a fazer. Nem sempre a gente consegue, por isso que a gente volta um monte de vezes e ainda vai voltar um monte. Mas por quê? Porque a cada vez a gente tenta não repetir os mesmos erros. Agora, os erros estão aí para a gente aprender, porque se a gente fosse tão inteligente, né, como a gente acha que a inteligência é suprema, não. Se a gente fosse perceptivo aquilo que a gente tinha que aprender, a gente não teria que reencarnar de novo. Então, se a gente está aqui hoje, é porque a gente está no momento exato, do jeito certo, com as pessoas certas e com as informações certas. A gente não está longe disso. Aí você fala assim, mas eu preciso viver esse negócio? Às vezes precisa. Talvez porque você mesmo atraiu esse tipo de experiência para poder vivenciar isso que você precisa. Para quê? Para você até transmitir para outras pessoas que estão perto de você. Então, se você tem tantas capacidades, e todos têm, gente, aqui não existe uma pessoa que não tenha essa construção da inteligência, essa possibilidade de ficar bem com a vida, né? Com a sua vida física, espiritual, emocional, financeira. Todos nós temos essa capacidade, mas, então por que você está falando que a gente consegue se a gente está nessa dificuldade toda? Porque, na verdade, nós ainda não aprendemos. Nós ainda não utilizamos desses recursos para viver melhor. Com quem? Com a gente e com os outros. Lembrando sempre que na nossa casa é o cadinho, né? A nossa casa é sempre um lugar de maior aprendizado, porque a gente decidiu estar ali. Mas eu não escolhi estar nessa família, escolheu sim. Mesmo que você não goste muito, nós escolhemos o lugar onde nós estamos para quê? Para nos burilar, gente. Para sermos pessoas que possam crescer na caridade do mundo, das pessoas, dentro dos ensinamentos de Jesus. Então, tudo isso só pode ser burilado. E aí tudo que vai ser burilado precisa tomar o quê? Martelada, né? Assim, tudo que passa pelo buril acaba sofrendo. É como se a gente falasse assim, a gente só aprende pela dor. A gente fala isso, né? Em vez de aprender pelo amor, a gente aprende pela dor. E aí a gente pode pensar, mas por que eu tenho que aprender pela dor? Porque eu ainda não aprendi a aprender pelo amor. Eu ainda não aprendi, não tive essa percepção e essa condição de saber que se eu estou tendo essa possibilidade de passar por essa dor, por pior que seja, é o meu buril. É isso que eu vim fazer aqui. Mas que karma difícil, né? Não é questão de karma, é uma trajetória kármica. Se a gente teve situações de passado e que a gente não resolveu, ou mesmo de presente, porque não pensem vocês que a gente só cria situações de karma no passado. A gente cria aqui mesmo, no tempo que a gente está, a gente vive fazendo coisas e chamando situações que teoricamente seriam karmas. Mas o que é um karma, gente? Né? A gente fala muito nisso na doutrina. Nada mais é do que eu aprender com alguma coisa que eu fiz em algum momento. Então é a lei da ação e reação que a gente trabalha muito aqui na doutrina. A lei da ação e reação, gente, não é muito difícil. Se você bater um carro em alta velocidade, ele estava em alta velocidade, se ele bateu no muro, qual vai ser a reação? Na hora que para, você vem para trás, você vai para frente, o carro bate, você sofre um impacto. Por quê? Porque, na verdade, aquilo é ação e reação. Isso é física. É a lei de Newton ali que vai dizer para a gente sobre isso. E na vida da gente é tudo ação e reação. Se você dá amor para as pessoas, você vai receber amor. Se você dá raiva, você recebe raiva. Se você dá aprendizado, você recebe aprendizado. E aí é que mora o perigo, porque o aprendizado não é uma coisa de amor só, de coisas lindas. Normalmente o aprendizado ele é envolto em dores, porque exatamente a gente precisa passar por esse buril, para a gente passar por esse processo de aprendizagem. Então, na medida em que a gente se coloca à disposição de entender isso, gente, a gente pode se entender primeiro, né? Entrar em contato com essa nossa essência, com essa nossa ligação com o plano espiritual, com nossos amigos espirituais,
com aqueles que efetivamente nos ajudam no dia a dia. Claro que quanto mais a nossa energia for densa, então pessimista, a gente está sempre resmungando, a gente está com raiva, a gente está bravo, como é que o plano espiritual que quer chegar perto para nos proteger vai chegar se a nossa energia não permite que eles cheguem a nós? Jesus está sempre com a gente, no coração da gente, mas se a gente não deixar ele expandir, como é que ele vai chegar até a gente? Então, não adianta a gente ficar pondo a culpa nas coisas de fora se a gente não olhar para a nossa determinação em mudar. E tudo isso é muito fácil de falar, né, gente? Isso tudo parece tão simples a gente falando, mas não é. É exatamente isso que a gente veio fazer por aqui. O tempo que a gente estiver por aqui é o quanto a gente está buscando esse aprendizado. E o buscar esse aprendizado é construir essa dita inteligência. É construir essa coisa que parece só de alguns, para até mostrar para os outros como eles podem crescer. Então tem pessoas que têm o dom de ensinar os outros a cortar cabelo, que pode ensinar. Qual a diferença seria se você ensinasse para os outros simplesmente não a cortar o cabelo, mas se já cortasse pronto? Qual seria a ação de você falar para um jardineiro o que ele tem que fazer, se ele já sabe usar o arado, ou enfim, tratar do jardim, e ele não puder ensinar para o auxiliar o que fazer? Então, gente, todos nós, ele fala muito em professor, mas todos nós somos professores. Todos nós temos a capacidade de ensinar para alguém alguma coisa. Isso se dá por quê? Porque, na verdade, nós construímos aquela inteligência em algum momento. Ou seja, nós aprendemos. Olha que legal, alguma coisa a gente aprendeu. Porque se a gente aprendeu, a gente pode passar para os outros também. E esse processo todo, ele vai se dar por quê, gente? Porque a gente vai se ligar ao Mestre Jesus, a gente vai se ligar à oração, a gente vai se lembrar que toda vez que a gente entrar em alguma coisa que é muito complicada, a gente não sabe o que fazer, vamos pedir ajuda. Ajuda de quem? Do plano espiritual. Ajuda de quem? Dos nossos mentores, dos nossos protetores, daqueles que estão sempre com a gente tentando crescer junto conosco. Então os nossos mentores, ou aqueles que estão conosco, também estão aprendendo. E evoluímos naturalmente todos juntos. E a mesma coisa dentro da sua casa. Se a gente depende diretamente dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, muitas vezes para nos proteger, nos amparar, nos trazer alguma luz na razão, assim nós também somos com aqueles que convivem conosco. Nós também somos mentores dos crianças menores, né, dos pequenos, ou mesmo das pessoas que convivem com a gente, ou daqueles que têm uma informação diferente da nossa. Então, dessa forma, gente, é que a gente vai aprender, ensinar aprendendo. Essa é a forma como a gente traz as parábolas. É dessa forma que a gente vai, até fazer uma sugestão da leitura, né, que a gente tem aqui na casa, Codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Quer dizer, são livros muito difíceis de ler no começo, porque eles são de uma linguagem que nem é da nossa época agora. Mas se a gente parar e refletir por uma frase ou duas que sejam pequenas em determinado momento da nossa prece, com certeza a gente vai ter a resposta daquilo que a gente veio buscar. Então, gente, assim, nós somos um depósito de informações e nós vamos nos moldando de acordo com as informações que o nosso meio ambiente e as nossas escolhas vão trazer. Mas a gente não escolhe muitas coisas que acontecem, a gente escolhe passar por aquela experiência. Então, assim, já que a gente tem que passar, a gente está sendo moldado para poder usar da melhor forma essa experiência. Não é um consolo, né, gente? Mas pelo menos faz com que a gente entenda o momento em que a gente está vivendo. Porque nós temos muitas coisas boas. Temos, em comparação, algumas coisas limitantes. Mas nós temos tantas coisas boas que, se cada um de nós puder olhar para isso e, ao se dirigir em prece ao Mestre, ao plano espiritual, e oferecer essas mesmas vibrações para alguém, com certeza a gente está fazendo a nossa parte em caridade. Com certeza a gente está doando alguma coisa da gente. Um sorriso, um abraço, uma presença, alguma coisa que você possa fazer por alguém é o processo que você tem dentro de você e que com certeza você pode passar para alguém. Então, gente, a reflexão que fica é exatamente essa. O que é que eu tenho de bom dentro de mim que eu posso contribuir para o crescimento das pessoas? Contribuindo para o nosso próprio crescimento, que ao pensar nisso, você também vai valorizar as suas próprias, as coisas que você já aprendeu,
Podem ser muitas, podem ser poucas, não importa, cada um dentro das suas questões, mas você está contribuindo com o seu crescimento pelo amor e contribuindo às vezes até com a dor do outro. Então isso também é voluntariado, né? No fim das contas, a gente fala tanto em voluntariado, não deixa de ser uma ação que você faz em prol de alguém. E as vibrações que a gente acaba fazendo em nome de Jesus, por alguém que a gente pense, já está trabalhando o melhor que a gente tem a oferecer. Então, fica a reflexão da noite aí, no dia de hoje, para vocês pensarem o que é que a gente pode dar de melhor para o mundo, como é que a gente pode aprender a nos melhorarmos, desenvolver a nossa própria inteligência. E hoje é mais difícil é a inteligência emocional, né, gente? Nos mantermos em equilíbrio apesar de tudo que vem nos acontecendo. E eu acho que essa é uma grande escola nesse momento. E uma grande oportunidade para a gente aprender como fazer isso. E aí, uma das ferramentas que eu uso é o Evangelho, é as literaturas, é vir ao centro, é pensar em me tratar, é em pensar em fazer como Jesus nos ensinou. Muito amor no coração, muita caridade, cada um é de um jeito, cada um tem a sua história, e nós estamos aqui para aprender com tudo isso. Que Deus abençoe a todos e tenha paz de Deus. Tem que estar aqui também, né? Boa noite. Vamos, agora que nos analisamos todos, né? Depois da lição de hoje, a palestra da Lúcia, vamos fechando os nossos olhos, levando o nosso espírito, mentalizando a figura morada do nosso Mestre Jesus, ouvindo, por que não, essa chuva que, de certa forma, nos traz um pouquinho de paz, de espírito. E vamos doar, praticar a caridade, o bem, doando as nossas melhores energias, os nossos melhores sentimentos àqueles que necessitam mais do que nós. E vamos iniciando pelos nossos irmãozinhos que se encontram nesse momento de chuva, debaixo de ponte, sem um abrigo. Sabemos, Senhor, que cada um de nós traz uma história espiritual, uma história milenar de vida, de vivências. Sabemos também, Senhor, que cada um tem que cumprir com a sua missão, com o seu aprendizado, com a sua prova, com a sua expiação. E com esse sentimento, Senhor, de amor ao próximo, a esses nossos irmãos rogamos, Senhor, que a eles possa ser dada todas as oportunidades de se recuperarem, que possam ser amparados, que possam ser abrigados, Senhor, para que não sucumbam, não desistam da sua experiência, da sua necessidade evolutiva. Aos nossos irmãos, Senhor, que se encontram nos asilos, ali muitas vezes deixados por familiares, que possam fazer daquele ambiente um lar, no convívio, com cada um daqueles espíritos que não estão ali encontrados juntos por acaso. Que eles possam ter todo o amparo do plano espiritual nessa sua continuidade de caminhada terrena. Aos nossos irmãos que se encontram, Senhor, nos hospitais, nas doenças orgânicas, de maior grau, de menor grau, que eles possam, Senhor, receber, principalmente do plano espiritual, o amparo necessário para o entendimento da experiência de vida. Nós sabemos, Senhor, que isso é normalmente necessidade de evolução através dos equívocos
que podem ter sido cometidos nesta vida ou em vidas passadas. Muitas dessas doenças orgânicas estão ali travadas no perispírito. Então, que eles possam não perder, Senhor, a oportunidade dessa limpeza espiritual, trazendo para si principalmente a compreensão, a paz interior e a superação, Senhor, através do amparo espiritual. Não podemos deixar de lembrar, Senhor, do nosso planeta, dos governantes, em especial da nossa pátria Brasil. Que eles possam, Senhor, refletir acerca da necessidade e da responsabilidade que eles têm junto a cada um do seu povo. Que aqui na nossa pátria, Senhor, possamos ter o equilíbrio emocional, possamos ter a harmonia humana, possamos ter a assistência, Senhor, de forma que cada um daqueles que nos representam possam efetivamente nos representar, trazendo o melhor de si e procurando trazer justiça, harmonia, paz, saúde, educação, o que é muito importante a todos, Senhor. Que cada um possa, desses governantes, desses representantes do povo, definitivamente, Senhor, assumir as suas responsabilidades e despertar para elas. Porque nós sabemos, Senhor, que a evolução, ela não retroage, mas eles podem estacionar e podem necessitar de encarnar em um planeta de um nível inferior ao nosso hoje, e ali terão que reiniciar a sua caminhada. Então, que esse despertar, Senhor, possa definitivamente acontecer na consciência de cada um. Da mesma forma, Senhor, aos demais dirigentes dos outros países do mundo, do nosso planeta, daqueles que se encontram ainda em guerra, que eles possam receber, Senhor, toda a intuição positiva, no sentido de abrandar, no sentido de conviver em paz, porque nós estamos, sim, Senhor, passando por um momento de transição planetária e vamos atingir, em breve, dependendo de cada um de nós, a fase do planeta de regeneração. E pedimos, Senhor, por fim, por nós mesmos, pelos nossos familiares, pelos nossos lares, que possamos, Senhor, ter dentro de nós a Tua presença constante, Senhor, através da nossa vontade, da nossa individualidade, da nossa espiritualidade, para que possamos, através do legado que nos deixaste, que ainda estão aqui, está aqui, como nosso ensino de vida, transitar por todo o caminho que nós transitamos, e em cada lar que nós acompanharmos e estivermos, de nossos parentes e daqueles com quem nós convivemos, podemos levar a paz, a harmonia, o bem-estar espiritual a cada um. E assim, Mestre Jesus, agradecido que somos pela oportunidade de aqui estarmos, pela oportunidade de podermos doarmos esses minutos de vibrações amorosas, nós agradecemos, Senhor, e pedimos a Tua permissão para darmos continuidade aos trabalhos da noite, através do passe do trabalho de cromoterapia, rogando, Senhor, que cada um daqueles que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, possam encontrar o que aqui vieram buscar. Que a Tua paz, Mestre, nos acompanhe hoje sempre. Que assim seja, graças a Deus. Cestas básicas. Aqueles que tiverem a possibilidade, quiserem contribuir, nós temos sempre ali uma lista do básico, né, das famílias que nós atendemos aqui na casa, para aqueles que puderem contribuir, a casa agradece. O curso básico, na verdade, é uma visão geral da doutrina espírita. Então, ele acontece todas as terças-feiras, aqui na casa, com aqueles que quiserem, que tiverem vontade de aprofundar o seu conhecimento a doutrina espírita, vão ter uma visão geral e certamente vão ter um estímulo maior para poder acompanhar as obras e estudarem as obras de Kardec. Aliás, as obras dos espíritos codificadas por Kardec. O curso começa dia 7 de março. Assim.
Terça-feira, mas eu esqueci que nós estamos no começo do ano. O curso começa dia 7 de março, então é a partir do mês que vem, com o professor Carlos. Nós temos, nos últimos sábados dos meses, o nosso tratamento de cura. Aqueles que quiserem e que estiverem dispostos a fazer esse tratamento, tem a entrevista com o Claudemir às quintas-feiras e também o Claudemir está orientação espiritual, mesmo aqueles que eventualmente não venham participar do tratamento de cura aos sábados, ele está aqui também para poder alguma orientação espiritual, alguma conversa, enfim, está aí trazendo para vocês algum tipo de orientação e de conforto. Né? Assim, é importante ressaltar que nesse tratamento de cura, duas faltas consecutivas, vocês vão ter que reiniciar a entrevista e reiniciar esse tratamento. Então é importante a frequência, né? O compromisso e a frequência no tratamento. Tá? Na biblioteca nós temos aqui uma quantidade grande de livros, de obras. Né? Tem algumas revistas também que a gente traz, estão aí para poder ser consultados e orientativos para que vocês possam fazer o estudo, ler. Tem obras aí de grande valor espiritual para a leitura e para o aprimoramento, né, do conhecimento da doutrina. A garrafa d'água, nós ainda não estamos deixando os copinhos após o passe, então aqueles que quiserem trazer a sua garrafa de água para ser fluidificada durante o tratamento de cromoterapia, fiquem à vontade de trazer. Tá bom? As máscaras ficam a critério de cada um. Está liberado o uso da máscara no sentido de pode vir ou não, mas fica a critério de cada um. Tá bom? Boa cromoterapia a todos. E eu é a primeira vez que eu venho na casa esse ano, então desejo a vocês aí um ano de 2023 muito próspero, com muita saúde. Jesus nos abençoe.